Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mantellicast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, aqui ao meu lado a minha musa, doutora Érica Mantelli. Oi, gente, que prazer estar aqui mais uma noite com vocês, nessa nossa casa, que é a sua casa, onde a gente está trazendo cada semana um convidado mais incrível que o outro e cheio de assuntos diferentes. Você já acompanha a gente todas as quintas-feiras, à noite, sempre um convidado novo, falando aqui sobre empreendedorismo, gestão, qualidade de vida, saúde. Então deixe os seus comentários, mandem as suas dúvidas. Se tiver sugestão de alguém que você queira aqui que a gente entrevista, manda pra gente também. E acompanha a gente em todas as plataformas. Estamos no YouTube, @Mantellicast, @MantellicastCortes. Estamos também no Deezer, estamos também no Spotify, estamos no Amazon Music. Todas as plataformas. Daqui a pouco devemos estar até no iFood, tudo quanto é plataforma. Você acompanha a gente em tudo quanto é lugar, então sejam bem-vindos, entrem, fiquem à vontade, porque hoje o assunto vai ser, assim, dos mais esperados. Eu esperei muito por esse podcast, viu? Nós Muito. também, estávamos planejando essa pessoa aqui, assim, queridíssimo. Bom, vamos apresentar logo? Manda já bala. começar, porque assim, não dá pra perder tempo, porque assunto aqui não vai faltar. Aqui a gente vai ter umas 3 horas de podcast. Bom, com vocês, nosso querido, ele que é empresário, ele é pai, ele é, olha, empresário, sócio proprietário de 7 empresas em ramos diversos. É aquele cara que tudo que a gente pensa, acho que eu tô precisando de tal coisa. Deixa eu falar com ele, porque eu acho que ele sabe quem é o canal. Aí, de repente, ele vende tudo, ele compra tudo. É um exemplo. Eu quero comprar um formigueiro artificial pra pôr em casa. Eu fabrico. É assim. Ou ele fabrica, ou ele tem importa, tudo. ou ele exporta. Eu nunca vi uma pessoa que tem negócio com tudo. Com Deus e o mundo, literalmente. Literalmente Deus e o mundo. E falando em Deus, é muito bacana a gente ver isso. Uma pessoa que cresceu tanto, progride tanto e hoje tem um projeto social maravilhoso para trazer para você que tá aí na sua casa muito conteúdo pra gente falar também de espiritualidade, de Deus, como isso pode fazer a diferença na nossa vida. Então, Uma salva de palmas. Thiago Bartos. Bem-vindo, Seja irmão. muito bem-vindo. Rapaz, que apresentação é essa? Irmão, amigo, brother, paciente, tudo junto. E de tudo, o último que eu acho que um dos mais importantes projetos, né, que é a Mesa, né, o projeto Mesa que transforma milhares de vidas. É isso mesmo? É isso aí, é um projeto, primeiro, boa noite, Boa né? noite. Aos meus amigos, casal maravilhoso, a todo mundo que tá assistindo a gente. Sim, a Mesa é um projeto, é a Mesa com o Thiago, é um projeto onde eu trago algumas palavras de temas distintos, para que as pessoas, de alguma forma, possam ser abençoadas, direcionadas, tudo baseado na palavra de Deus, nem tanto no que eu acho, mas sim naquilo que está escrito, né? Sim. Porque eu sempre digo que os nossos olhos são limitados, né? Então, nem sempre aquilo que eu enxergo é o que Deus quer fazer ou quer ensinar. Então, Exato. é um projeto que nasceu literalmente no coração de Deus, veio para o meu coração e tem tomado uma proporção que eu não esperava, mas com certeza Deus já tinha esperado, né? Então, é um projeto que está crescendo e Deus tem dado muitas estratégias novas e eu tenho certeza aí que nos próximos anos vai ser algo que vai ter uma relevância muito grande na vida das pessoas. Como eu digo, não tem a ver comigo, né? Tem a ver com Deus e com as pessoas mesmo. Maravilhoso. Então, mas acho que uma coisa muito bacana que eu queria muito a gente conversar aqui, trazer esse assunto, porque além de tudo a gente vai falar bastante esse teu lado, né, essa comunicação tua direto ali com o homem, né, com o nosso pai, com Deus ali, mas você é um grande empresário, como a gente citou aqui, dono de várias empresas, mas nem sempre foi assim. Não. E eu acho muito legal a tua história, tudo que você passou, todas as dificuldades, não apenas financeiras, mas também físicas, de saúde, todos os desafios para chegar aonde você está hoje. E eu falo, é uma história que me inspira, né? E eu brinco hoje, eu sou, né, crente graças a esse cara aqui, ó, a culpa é dele, ó. Ele que me arrastou, porque eu brincava e falava assim, cara, você é o único crente, gente boa que eu conheço. E é verdade, foi através do teu exemplo que eu comecei a seguir realmente os caminhos de Jesus. E eu me via muito nisso. Pô, um cara, gente boa, é empresário, é bem sucedido, tem uma história linda. Conta um pouquinho da tua história, como que foi ali esses desafios todos. Essa questão sua é uma coisa que eu só antes de iniciar, que eu falo que é uma coisa que é para isso que eu nasci, eu digo, sabe? Me alegra demais poder levar as pessoas, porque as pessoas elas acham que ser evangélico, ser cristão, ser crente, como a gente fala, né?
é algo que nos torna chato, tudo é pecado. Não, isso é religiosidade. Não tem a ver com ser cristão, não tem. Então, assim, as pessoas colocam a mão nas coisas e acabam forçando. Por isso que acabava tendo esse tipo. Eu lembro que você brincava que eu era o único... Deturparam, né? Isso. Porque às vezes as pessoas querem atrair, né, pro seu lado, mas acabam repelindo. Porque Exatamente. colocar tanto a religiosidade à frente de tudo, não, que não. tudo não pode falar, meu Deus, eu não quero nem conhecer isso, né? Porque não posso fazer nada, vira alguma coisa chata. Mas eu sou um exemplo disso, né? Então, contando a minha história, você falou da saúde. Eu nasci com câncer, né? Eu nasci com 1 ano de idade, a minha família descobriu que eu tinha um câncer, que era um neuroblastoma, perdão, e no reto peritônio. Então, esse processo durou 4 anos. Então, eu fiquei dentro do hospital até meus 4 anos de idade. Então, foram inúmeras cirurgias. Tirei um rim, um terço do intestino. Adquiri hepatite C, como vocês sabem da história. Uhum. E com 4 anos, eu recebi a cura do câncer, ficando só com a hepatite C, né? Eu não tenho muitas lembranças disso, né? Eu brinco que eu tenho o melhor pai no céu e o melhor na terra, porque meu pai me acompanhou em todo esse processo. E assim como a minha mãe, dentro daquilo que naquele momento ela podia, que meus irmãos eram pequenos, mas foi meu pai que ficou. Então eu morava a mais de 10 horas do hospital. E naquela época não tinha lencinho umedecido, não tinha... Era aquelas fraldas de pano. Sim. Então, assim, e eu fiquei com... Como é que fala? Aquele que hoje tem o saquinho. Colostomia. Só que pra criança não tinha. Não sei se hoje já tem. Então ficava os canos abertos. E aí literalmente tinha que sugar. Meu pai brinca que ele comia fezes, né? E aquilo estourava às vezes, daí no meio do carro ou do ônibus. Então, assim, é muito difícil. O famoso processo, né? Então eu recebi... A minha infância foi... Não tem como criar dificuldade. Meu pai sempre foi de classe média alta, né? Funcionário público federal. Então, eu praticamente tive tudo. E aí, a história do empreendedorismo é que com 18 anos eu monto uma empresa. Aquela história de conhecer a pessoa certa, no lugar certo. Eu não digo que eu me tornei arrogante. A minha arrogância veio pra fora. Cara, eu era extremamente arrogante. Eu era tão arrogante que eu chegava a dizer que se Deus existisse, ele me copiava. Meu Deus. Era muito pesado, assim, sabe? Sabe aquela história do dinheiro pode tudo, compra tudo? Eu sempre tive um coração muito bom, sempre ajudei muito. Por isso que eu digo, né? Eu acho que o inferno vai estar cheio de pessoa boa. Sim. É uma frase meio pesada, mas é verdade, porque eu era bom. Eu sempre ajudei as pessoas. E eu me vangloriava por isso. Nossa, como eu sou bom. Tinha não. uma vaidade, né? Isso era mais pra me autovalidar do que eu fazia de coração, talvez, sabe? Então eu sempre ajudei muita gente, cuidava de muita gente, nunca fui apegado a dinheiro. E ganhei muito dinheiro, mas muito dinheiro. Eu fiquei... Com 19 para 20 anos, eu tinha muito dinheiro. E aí, um dia, eu brinco que Deus acho que olhou para mim e falou assim... sabe de nada, inocente. Vamos começar o propósito. Tá indo meio torto, deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. Rapaz, e literalmente, gente, eu dormi rico. E eu acordei pobre. E eu não digo pobre porque eu não tinha dinheiro. Eu acordei num espaço curto de 3 meses, eu devia mais de 11 milhões de reais em 2006. Nossa, imagina hoje, se fosse corrigido para hoje. Não, 70 milhões, 60 milhões. Aos olhos humanos, um menino de 20 anos vai pagar isso como? Nada. A vida, né? Porque não tem o que fazer. Nem a vida valia tanto. Olha só, então eu vou contar uma coisa que eu não conto. Tinha uma pessoa próxima da minha família, quando eu estava bem no meio do processo, fazia uns meses ali, já estava com um carro com busca e apreensão. Eu tinha vendido meu apartamento e morava no próprio apartamento, não estava pagando pro cara, o cara já tinha ordem de despejo, eu não pagava condomínio, eu guardava o carro na vaga de um outro amigo meu que morava no prédio pra ninguém saber que eu tava em casa. Não acendia as luzes de casa, eu cheguei a dormir uma semana só com vela. Pra não parecer que você tava lá. Pra saber que eu tava em casa. Isso eu nunca contei. Primeira vez que eu tô contando. E é muito forte. E aí eu fui na casa de uma pessoa próxima e a pessoa falou assim, não, eu vou te levar, vou te indicar uma pessoa que vai resolver o seu problema. Ele já resolveu o problema da minha sobrinha, não sei de quem. Falou um monte de coisa. E aí eu fui, né? Num lugar. E eu cheguei lá nesse lugar, tinha um monte de estatuetas, assim, de santos e tal. E aí eu sentei numa mesa branca, tinha um copo d'água, assim, com um pano. E, resumidamente, essa pessoa, quando chegou à sala, ela tira aquele pano e quando ela põe a mão sobre a água, depois de uns 8, 15 segundos, ela vira a mesa sobre mim, ela joga a mesa sobre mim, com os olhos brancos, ela fala, suma daqui. Aqui não é o seu lugar. Eu não posso falar com você. Nossa. Eu fiquei muito cabreiro. Porque eu tinha pago aquela pessoa com um cheque que eu tinha. Era a última folha que eu tinha de cheque. Sem fundo, mas
Mas era o que você tinha. E aí, então eu naquele momento não entendi. Hoje eu olhando pra trás, o cuidado de Deus, né? Você tava te protegendo. Era graça, né? Era amor, era misericórdia, era... E isso não foi ali, não, ali eu nem pensei em Deus, eu ali... Você saiu com raiva, né? Irmão, raiva? Meu, eu cheguei na casa da pessoa que me indicou, que era Falando um monte. falando, eu brinco, palavras... Palavras proféticas. proféticas pra ela, meu Deus do céu. E aí, começou o famoso processo, né? Mas Deus teve muita... É que Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Sim. Então Deus, ele me levou para um lugar que ele falou comigo a primeira vez, não fez muito sentido, me levou para um segundo lugar que falou comigo de novo. E aí ele me provocou, literalmente. E eu sou um cara competitivo, como o nosso amigo. E aí ali eu decidi provar que Deus não existia. Aí a minha arrogância em provar que Deus não existia me levou a encontrá-lo. E aí eu tive literalmente... Eu posso passar horas aqui falando para qualquer pessoa sobre a Bíblia. Hoje eu conheço muito da Bíblia. Só que é igual eu pegar esse copo de água aqui e dar um gole. Nossa, tem gosto de laranja. Vocês aí do outro lado, vocês podem ou acreditar em mim ou não acreditar. Mas se você tomar um gole da água, você tem uma experiência, vai dizer tem gosto de laranja ou não tem gosto de nada. E com Deus é igual. Então eu sempre digo que as pessoas têm que ter literalmente uma experiência com Deus. Porque daí não interessa mais o que as pessoas te dizem, não interessa mais nada. Satanás perde o poder sobre a sua vida, porque você teve uma experiência. Então tu tem a tua opinião formada, que foi o que aconteceu com você. Sim, você não vai ter que acreditar no que o outro tá falando. Não. Eu sei o que eu vivi. Então, eu literalmente, quando eu tive uma experiência com Deus, não é que eu tive a experiência e eu me converti rápido, com 1 mês eu tinha aceitado Jesus, com mais 1 mês eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Só que a gente tem que entender que não é placa de igreja que salva ninguém. Não é igreja. Religião. Não tem a ver com religião, não tem a ver com... Você entende? Uma coisa é certa. O único caminho a Deus é Jesus Cristo. Isso é bíblico. Isso não tem qualquer religião. A Bíblia diz, o único caminho é Jesus. Mas o que salva a gente é literalmente as nossas decisões. O que salva a gente é literalmente a obediência à palavra. E é muito difícil ser obediente. Não tem a ver com ser santo. Eu até coloquei um vídeo hoje, se quiserem assistir no meu canal do Instagram, e o vídeo fala exatamente sobre isso. Não é que eu me converti e virei um santo. A gente continua errando, Não. Senão Jesus não precisava ter vindo e dado a vida por nós. Sim. Ele veio por quê? Pela dureza do nosso coração. Então, E qual foi essa experiência? Conta que acho que é legal. A experiência essa história é muito bacana. Deus me provocou e tal, mas dando uma acelerada. Ele disse que eu poderia pedir qualquer coisa, qualquer dia, qualquer hora, sem restrição, para ele provar que ele existia. E imagina você achar uma lâmpada mágica com direito a um pedido. O que você pediria? Sei lá, alguém pediria dinheiro, outro pediria saúde, outro uma cura. Eu pediria mais 3 desejos. Mas... E aí, eu pedi que o telefone da minha casa tocasse 3 vezes, em determinada hora, em determinado dia. E aí, chegou o determinado dia e hora, eu orei, me ensinaram a orar, porque eu não sabia naquela semana, enfim, meu testemunho eu conto isso. E aí, no dia fatídico, era 19h20 o horário. 19 horas e 20 minutos. Que dia? É do dia 16 de outubro de 2006. E aí, eu contei para uma pessoa o que eu tinha pedido. E aí, Satanás faz isso com a gente. Satanás, a dúvida, né? A dúvida, porque Satanás não quer que o propósito e o mover de Deus aconteça. Então, como eu contei para essa pessoa, quando o telefone tocou a primeira vez, então chegou no horário, o telefone fez... Trim. Antes de eu levantar para atender, Satanás veio na minha cabeça e falou assim... Você já falou, é meu amigo. É teu amigo. Foi o meu amigo que olhou... Tá me trollando. E foi quando eu cheguei no 3º toque, eu atendi, o telefone tava mudo. E aí Satanás colocou na minha cabeça uma raiva. E eu lembro que eu falei isso. Falei, ele acha que eu sou otário? Você acha que eu vou acreditar? Blá, 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 tudo isso e tal. E aí eu coloquei o telefone no gancho. Era aquele telefone Panasonic, pretinho, que quando eu botava na base, ele fazia pipi, acendia a luz. E não acendeu a luz. Fiquei cabreiro aquilo. Eu tinha um rack, na época não era TV pendurada assim, né? Era aqueles rack bonitos. Se apoiava, daí eu peguei e puxei o rack assim e o telefone tava fora da tomada. Ou seja, o telefone tocou
3 vezes no horário marcado, no dia marcado, sem estar na tomada. E aí não tem como, né? Aí eu... Será que você precisa de mais alguma coisa? É quase, eu brinco que Deus chegou e desenhou no quadro E negro. nem tinha Wi-Fi pra dizer que tava conectado de alguma outra coisa. Não. E aí, ali, literalmente, eu tive uma experiência com Deus, né? E aí, aquela noite foi... Eu lembro claramente daquela noite. Eu me derramei ali e fiquei por horas, assim, literalmente em outra dimensão, sabe? E foi muito incrível, muito... E Deus falou muito comigo aquela noite, né? É uma coisa que me chama muito a atenção. A primeira vez que Deus falou comigo, na igreja, antes disso acontecer, lá atrás, ele falou assim, uma coisa pra mim. 1, 2, 3, 4 anos, eu estava contigo. As mãos dos médicos eram guiadas pelas minhas mãos. Quem te operou fui eu. E ele é o médico dos médicos. Sim. E ser médico dos médicos, muitas pessoas acham que ele tem que fazer o milagre da cura. O primeiro milagre da Bíblia é transformar água em vinho. Então tem um casamento, aquela história toda. E naquela época a maior desonra era acabar o vinho. Né? E acabou na primeira noite. As festas duravam 6, 7 noites. E quando a mãe de Jesus chama ele para fazer isso, ele inicialmente não quer, e quando ele vai fazer o milagre, ele pede para as pessoas pegarem as moringas, cada tradução tem um nome, mas vamos dizer, pega as garrafinhas lá e enche de água. E traz aqui. Quando ele coloca e ora sobre a água vira vinho. Melhor vinho, né? E o melhor. Isso é um milagre. Sim. Beleza. Mas e se dentro daquelas garrafinhas tivesse uva? Será que era um milagre ou um processo? Porque a uva processada vira vinho. Então, existem alguns milagres que a gente pede que não deve ser pedido milagre. Deve ser pedido sabedoria para viver o processo. Porque o processo vai te levar até o milagre. Sim, se há possibilidade de chegar lá, você pede pro... Então, o câncer que eu tive... processo, né? Então, tem muitas pessoas doentes que, às vezes, querem pular o processo de tratamento e acham que Deus não está te escutando porque não recebe a cura. Então, a oração é muito importante, a oração correta. Então, a gente deve pedir o quê? Deus, me capacita, me dá discernimento, me dá paciência dos céus para que eu viva o processo e que eu receba o meu milagre. A gente quer o milagre, mas a gente não quer passar o processo. Então... E eu não consigo. É uma coisa lógica. Existe milagre de cura sem doença? Não. Restituição financeira sem uma quebra? Não. Restituição do casamento sem divórcio? Então, será que o processo não é importante? Sim. E sobre casamento, é uma coisa que muitas pessoas acabam me procurando no Instagram para conversar sobre casamento, né? E... Thiago, ora para Deus restituir meu casamento, Deus transformar meu casamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns pastores podem até ficar bravos comigo, mas isso eu brinco, Tiago Bartos, versículo 23, capítulo... Cara, Deus não vai transformar o teu casamento. Para de pedir. Deus não vai se meter no teu casamento. Deus transforma pessoas que transformam casamentos. Primeiro você se transforme. Peça para Deus transformar você. E você vai transformar o seu casamento. Deus não vai se meter no seu casamento. As pessoas ficam orando para Deus, transforma meu casamento. Não. Deus vai transformar você. E a gente vai transformar o nosso casamento. Ou a pessoa tem que ser muito sortuda, igual a Érica, de casar com alguém muito Né? bom. Mas isso é raro. Isso é muito raro. Muito Isso é raro. Isso é muito raro. E assim também a questão humilde da pessoa. Sim, raríssimo. Não, eu não conheço outra. Não. Mas então, e aí eu vivi o processo, né? Eu tive essa quebra e tive essas coisas. Levou muito tempo, né? Até que um dia Deus, ele usou uma pessoa para falar para mim que eu estava no meio do discipulado, e essa pessoa falou para mim, olha, Deus mandou te entregar uma palavra. Eu nunca vou esquecer que eu pensei dentro de mim, falei, meu Deus, a última vez que Deus me deu uma palavra, não foi muito legal. Não foi das melhores. E aí, eu não tive um resultado bom. Daí, a pessoa falou, Deus disse que vai te levar para longe, especificamente Estados Unidos. E hoje ele decide transformar a história da sua vida. Eu vou ser sincero, a gente brinca quando a gente recebe uma palavra profética, ou testifica ou não testifica. E literalmente não testificou no meu coração. Falei, como que eu vou viajar para os Estados Unidos? Naquela data específica que eu recebi, o meu passaporte estava vencido,
eu tinha um visto negado e eu não tinha dinheiro para ir em Balneário Camboriú, que é 100 km da minha casa. Como é que eu ia para os Estados Unidos? À noite, naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha, era ligação ou mensagem de texto. O pastor lá de Cascavel, amigo meu, me liga e fala assim, Thiago, o pastor onde eu me converti, falou, Deus me deu um sonho com você. Eu falei, o sangue de Jesus. Eu falei, o que você sonhou? Ele falou, eu sonhei que você estava dentro do avião, indo para fora do Brasil, especificamente Estados Unidos. E Deus manda te dizer que ele decidiu mudar a história da sua vida. Mas... Aí eu falei, e agora foi. Passou uma semana, eu recebo uma ligação. Uma semana, exata, uma semana. Seu Thiago, sou. Você trabalha com comércio exterior? Trabalho. Olha, eu monto e desmonto máquinas, parques fabrios de máquinas e indústrias. E eu fui contratado por uma empresa multinacional, que uma empresa brasileira comprou o parque fabril dela. Eu tenho que desmontar lá e montar aqui. E eu só sei desmontar e montar. E me indicaram você para fazer o serviço. Eu falei, onde é que é isso? Pritchard, West Virginia, Estados Unidos. Aí eu falei, fiquei em choque no telefone. Dele, olha, me dá seu e-mail e tal, vou te mandar o contrato para você ver. E na terça-feira de semana que vem, você vem aqui pra gente assinar o contrato. Quando eu desliguei o telefone, Satanás falou assim pra mim, como que você vai viajar? Você não tem dinheiro, você não tem passaporte, você não tem visto, você tem um visto negado. Fala pra ele que você não pode. Já manda uma mensagem e fala que você não pode. Porque o que Satanás faz? Ele quer te levar em descrédito. Então, assim, às vezes... Eu não sei qual que é a situação que as pessoas podem estar passando. Talvez Satanás está fazendo isso com algumas pessoas nesse momento. Tentando tirar a identidade da pessoa. Você não consegue, você não pode, você não tem, você não é capaz, você não é digno. Você é um pecador. Tá bom, quem de nós não é pecador? Qual pastor não é pecador? Não tem a ver com isso. Não tem a ver com pecado. Então, naquele momento, Satanás conseguiu. E eu passei praticamente menos de uma semana, foi alguns dias, mas pensando como eu ia dizer não pro cara. Só que quando eu estava no caminho, o Espírito Santo me parou no sinaleiro e falou assim para mim, você tem uma palavra? E aquilo ficou na minha cabeça, eu sentei na frente daquele homem, não deixei nem ele falar, falei, olha, eu quero te agradecer, só que eu não posso aceitar. Obrigado, só que eu não posso. E falei toda a verdade para ele da minha situação, porque eu queria ser honesto. Ele olhou com uma cara assim de, o que você está falando? Tipo, qual falou, seu idiota? Não era cristão, não era nada. Daí ele falou assim para mim, você leu o contrato? Eu nem tinha aberto o contrato. Falei, não. Daí ele tava com o contrato na mão, ele falou, Thiago, tudo que você tá me falando, cara, você vai resolver. Dinheiro não é problema, porque na assinatura do contrato, você recebe 50% adiantado. Toda viagem, tudo é pago por nós. Toda alimentação, passagem. Você só tem que fazer o trabalho. Daí eu falei, tá, mas eu não tenho visto. Faltavam 26 dias pra viagem. Naquela época, tirar um visto... Demorava pra caramba. Meu... Não era igual hoje, não, que o visto o express, próprio né? passaporte. Já demorava. Então, assim, enfim, ele me fez assinar aquele contrato, só que eu falei pra ele não mandar o dinheiro e sair dali. E quando eu saí, liguei pro meu pai, falei, pai, enfim, meu pai me ajudou o passaporte. No dia seguinte, tinha um tal de passaporte de emergência. Aí eu mostrei o contrato, eu consegui. Só que tinha um visto. Resumindo a história, um dia antes da viagem, eu estava pegando meu visto americano. Só que durante todos esses dias, até eu chegar à entrevista... Na fila da entrevista tinha 3 cabines, 2 homens e uma mulher. Todo mundo que é no homem saía sorrindo, todo mundo que é na mulher saía chorando. Eu comecei a orar na fila, falei, Deus, me leva com os homens. E Satanás, eles vão negar o tempo inteiro. Satanás querendo me descredibilizar, tirar minha identidade, você não vai conseguir. Quando eu cheguei, eu fui com a mulher. Quando eu cheguei no guichê, eu lembro como se fosse hoje, o meu envelope estava lacrado. Quando eu vi o envelope, o Satanás falou para mim, ela não abriu porque ela vai negar. E aquela mulher ficou ali no computador com uma feição negativa. Eu falei, vai negar. De repente ela pega, carimba meu passaporte e tal. Resumindo, ela pega o papel e tal, entrega pra mim e fala, tenha uma boa viagem pros Estados Unidos. E eu fui. E naquela época você recebia pelo correio ou você ia retirar. Eu preferi retirar. Um dia antes do embarque eu retirei meu passaporte com visto. Mas aquela viagem, ela transformou sim a minha vida. Desde lá, Deus restituiu 100 vezes mais do que eu perdi. Hoje, a gente está entre as maiores empresas. A gente hoje está entre as 5 maiores no meu estado e estamos entre as 40 maiores do Brasil, em nível de movimentação portuária. A minha empresa de móveis já foi a maior exportadora de móveis para os Estados Unidos. Então, a gente prosperou demais financeiramente. E uma coisa em deixar claro, quando eu falo prosperar financeiramente, não tem a ver com riqueza.
Por quê? Riqueza e prosperidade são duas coisas distintas. Sim. A Bíblia fala que não te faltará nada. Isso é prosperidade. Ela não diz que te sobrará tudo. Então, as pessoas vinculam muito riqueza com prosperidade. Eu conheço muito rico que não é próspero. Sim. E muito próspero que não é rico. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, eu não posso reclamar da minha situação financeira, né? Deus me elevou de nível nessa situação. Hoje temos muitos funcionários, empresas, mas eu hoje sou muito próspero. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho a esposa mais maravilhosa do mundo, vocês podem... Linda demais. Então, assim, a minha mulher é sábia, edifica o lar, a gente é casado por causa dela, eu digo que o meu ministério, 99% é dela. Então, ela é muito, os meus filhos, que vocês dois fizeram parte de ambos, né? Então, eles são meninos da promessa mesmo. Nós não fizemos nada, quem pariu foi ela. Vocês deram uma forcinha, A gente só ficou lá... Mas o primeiro você deu uma ajuda forte. Primeiro parto pélvico. Pélvico Foi normal. o parto normal pélvico. Maravilhoso. Então, só que aquela viagem me ensinou uma coisa maior do que só isso, essa gratidão que eu tenho a Deus. Naquela viagem eu entendi sobre bênção. Porque quando eu entrei no avião, tinha um homem que tinha vendido uma passagem dele errada. E, resumidamente, eu cedi o meu lugar para aquele homem, para que ele fosse na classe executiva, porque a minha passagem é na classe executiva. E você nem sabia? Não sabia. E eu conto isso no meu testemunho, como que a gente tem menos tempo, e eu sentei na classe executiva e aquele homem era muito grande, alto. Eu fiquei imaginando ele lá atrás. Não, pode contar essa história porque é boa. Essa história é muito legal. Só aproveitando, se você quiser dar recado, é nessa câmera aqui, tá? Ah, tá bom. Quando Se você quiser falar direto pra galera... Ó, galera, tá falando lá. Falei um monte já com vocês, agora tô falando aqui. Mas a questão é... por isso que aquela moça ali tava apontando pra nós pra lá. Eu achei que era alguma coisa na porta. Ô, irmã, fala com a gente. Pode participar. A Raquel é assim mesmo, nem estressa. Raquel, não tenha raiva de mim pela nossa conversa dos bastidores. Raquel, foi Deus que me trouxe aqui, reclama com ele. Literalmente, porque até ontem eu não ia estar aqui. Pior que é verdade. Não, nem horário pra você tinha. Não. Se contar, ninguém acredita. Não tinha nada. Não, a Nayara ligou pras meninas, preciso que o Mantelli atenda. Elas falaram, a resposta foi, é impossível, porque ele não trabalha na sexta. Não, mas eu vou, mas daí, falou com você, daí Ela depois... falou, sexta ele só grava. Aí a Nayara mandou pra mim, Domingos, me arruma, tá, não sei o quê. Falei, o que você me pede chorando que eu não Ele faço respondeu sozinho? isso mesmo, ele respondeu, ela me mostrou. E aí, então, sobre a história, então, quando eu cheguei na fila, então eu peguei meu visto, fui pra fila da American Airlines e fiquei na fila 1h30. Naquela época, viajar era mais fácil, né? E quando a gente vai chegando na fila, a moça vem e confere, né? Naquela época tinha febre amarela e tal. Conferiu os documentos, o visto e tal, pra ver se estava tudo certo. Ela olhou, ela pegou o Thiago, de repente ela me chamou de senhor Thiago. Eu não posso assistir hoje. Qual que é a sua bagagem? Ela falou. Daí eu falei, essa aqui. Ela pegou, então vem comigo, você tá no lugar errado. E aí eu fui andando atrás dela, quando eu olhei assim uma placa gigante, classe executiva. Ali eu já aprendi, quando Deus quer fazer, ele não faz de qualquer jeito, ele faz o melhor. Quando Deus quer fazer na sua vida, ele não vai fazer migalhas. Ele vai fazer o top. Então assim, lembre-se, o teu sonho é pequeno perto dos planos de Deus para sua vida. E aí eu cheguei ali na fila, já me serviram suco e tal. Resumidamente, parei numa sala VIP, sentado, comendo. O rei, né? Não. Filho do rei. Não, você me vira de cabeça pra baixo, não cai nem uma moeda. Mas tava ali. E eu pensava, tomara que não me reconheça, né? Porque eu tava gostando, né? Vai que tava errado. E eu entro no avião, e classe executiva é maior, né? A poltrona. Eu ainda pensei comigo, mas vai mais alguém do meu lado? Porque era muito grande. Tudo pra mim. E aí, de repente, o silêncio do avião virou uma confusão, assim. Um homem falando alto, idiomas misturados com português. Eu não entendia nada de inglês, nada de inglês, né? Nem raia, eu acho que eu falava. E aí, eu olhei pra trás, era um homem muito grande mesmo. E resumindo a história, ele tinham vendido a passagem dele, ele teria que ir na classe executiva, na classe econômica. Ele estava dizendo, moça, eu não tenho como ir, olha o meu tamanho, enfim, é uma viagem longa. E aquela discussão... E eu, naquele momento, eu tava só glorificando a Deus, porque eu estar ali era um milagre, velho. Eu podia ir no bagageiro pra mim que tava tudo bem. E aí eu falei, caraca. E, de repente, eu num impulso do Espírito, eu levantei. Falei, vamos fazer o seguinte, eu resolvo isso, eu posso ir lá atrás. Só que eu preciso ir no corredor. Porque eu tenho só um rim, eu vou muito ao banheiro, eu não quero atrapalhar as pessoas de ficar passando, então me bota num corredor que eu vou no banheiro. Aí o cara virou pra mim e falou assim, você faria isso? Por que você faria isso? Daí eu falei pra ele, meu amigo,
você não sabe de onde eu venho. Você não sabe o milagre que é eu estar aqui. Para mim tá tudo bem. Ele olhou para mim, nem obrigado deu e sentou no meu lugar. Mas eu não fiquei cabreiro, porque eu não estava fazendo aquilo, eu estava fazendo aquilo. Por ele, né? Exatamente. Sabe, é sobre Deus e as pessoas mesmo. Eu estava muito grato a Deus, eu queria ser parecido com Jesus naquele momento. E eu fui lá para trás. E aí, quando eu sentei, a aeromoça veio e falou assim, Thiago, eu vou servir toda a comida da classe executiva para você. E aí eu olhei para ela e falei, não, moça, não precisa. Naquele momento, o avião inteiro estava me olhando como se eu fosse um ET. Já. Porque, infelizmente, tá invertido as coisas. E ninguém entendia porque eu tava fazendo aquilo. Fazer o bem ficou algo tão raro, né? Não. Assim, com a essência, E sem cobrar nada, né? Sem cobrar nada em troca. E aí, o que acontece? Ela foi pra frente, de repente ela volta. Olha, eu falei com o comandante e ele vai te dar um voucher. Um vale, né? Viagem pra você, toda a sua família, pra qualquer lugar do mundo, classe executiva, pela sua atitude e tal. Eu de verdade, fiquei irritado na hora. De novo, falei, moça, você não entendeu. Tá tudo bem. Falei, eu não quero nada. Ainda falei pra ela, bênção não se vende. Bênção se dá. Tá tudo bem. Fechei o olho, o avião começou a taxiar. Eu caí na besteira de abrir um olho. Quando eu abro um olho, a moça veio vindo na minha direção de novo. Eu falei, o sangue... Trazendo um travesseiro de plumas da Nova Zelândia. Eu comecei a pensar, o sangue de Jesus tem poder. E comecei a orar, falei, Deus, eu não quero jogar ela pra fora do avião. Tira de mim esse pensamento. E ela veio gritando, seu Thiago, onde está sua bolsa? Eu falei, moça, eu tô do teu lado, por que você tá gritando? e pegou minha bolsa e vem atrás de mim. E ela tava lá na frente, eu tava sentado, todo mundo me olhando. E eu fui em direção a ela, cheguei, meu lugar tava vazio. E nisso passou uma mulher pelo outro lado por mim. Eu sentei, chamei ela e falei, me desculpa, mas o que está acontecendo? Ela, seu Thiago, o senhor me perdoe. Porque a moça que estava ali, ela apresentou a passagem, mas era da conexão. E na primeira perna até lá, era Chicago. Chicago a gente ia fazer, a troca era na classe econômica e a gente viu errado. Então, resumidamente, aquele homem tentou puxar papo comigo, mas eu não entendia nada que ele falava. Viajamos. Você acabou voltando para a classe executiva. Eu sentei na classe executiva, no meu lugar de origem. Do lado do homem que eu cedi o lugar. Tá. Quando a gente chegou lá, no destino, ele me deu o cartão de visita dele. Eu brinco que eu contei uma mentira gospel, porque eu não tinha cartão, não tinha dinheiro para fazer cartão. Nossa, eu esqueci, eu despachei junto com a mala meu cartão. E peguei o cartão dele e botei no bolso. Mentira gospel. Porque é a mentirinha leve. Vou guardar isso na manga. Você ficou com vergonha de falar não tenho nada, né? Ah, tô sem cartão agora. Vergonha daquele... Tô sem cartão agora desde que eu nasci, né? Tipo... É, mais ou menos assim. E aí, cara, beleza, aquela viagem continuou. E eu fui pros... Como eu te falei, ali foi uma virada de chave na minha vida financeira, eu ganhei muito dinheiro, comecei a pagar minhas contas, enfim, muita coisa aconteceu. Logo depois vieram para comprar minha empresa, eu não quis vender, virei sócio de um grupo judeu, enfim. E aí, passa-se alguns anos. Eu acabei numa reunião, porque um sócio meu, a mulher tinha um problema de saúde, não podia, a outra também. Eu fui para uma reunião apresentar um projeto de um bid, uma concorrência, né? Nós tinham 3 empresas, tinha uma empresa um dia antes tinha apresentado, e eu apresentei no segundo dia, e tinha uma terceira empresa para apresentar, uma multinacional, interior de São Paulo, Mojimirim. E aí, a gente tá sentado na mesa, uma mesa gigante, assim, 20 lugares, tinha só um lugar vazio, a gente ficou esperando o presidente da empresa. O presidente da empresa chegou, cumprimentou todos, sentou. Enfim, eu apresentei aquele projeto, uns 30 minutos. Aquele homem que era o presidente, ele não olhou, não prestou atenção, ele ficava só no tablet e no celular. Quando acabou, o diretor perguntou, encerramos e tal, beleza, entregamos o envelope. E aí perguntou ao presidente, o senhor tem alguma dúvida? O senhor quer falar alguma coisa? E aí ele... eu lembro como se fosse hoje assim, ele larga o iPad, larga o telefone, olha pro diretor e fala, mas o que nós estamos fazendo aqui? Cara... Subiu o sangue, né? Eu comecei a respirar. E aí o diretor todo educado, não, é sobre a concorrência, aquele concorrência que a gente abriu, referente à importação dos suprimentos para a indústria. Explicou, certo. Ele vira para mim e fala assim, e você? O que você acha disso? Você acha o quê? Aí eu olhei para ele e falei, perdão, não entendi a pergunta do senhor. Dele, você acha que tem capacidade de fazer esse projeto? Cara, eu levantei, lembro como se fosse hoje. Aí eu falei para ele, meu amigo, primeiro, todos nós aqui temos família, todos nós temos agenda, todos nós temos compromisso. O senhor não prestou atenção numa palavra do que eu falei. Porque se o senhor tivesse prestado atenção, você teria entendido
o que a gente está fazendo aqui. Você teria entendido que não só eu entendi do projeto, que eu tenho capacidade, mas sim que eu sou a melhor solução para esse projeto. Aí aquele homem olhou para mim assim, tá bom, levantou, botou as duas mãos na mesa, pegou o iPad, o celular na mão, a reunião está encerrada e nós vamos fazer o projeto com eles. Quando ele falou isso, o diretor dele deu um berro. Falou, Não! Tem mais uma, né? Não! Debaixou o tom, falou, não, senhor, é que nós temos mais uma amanhã. E ele pegou, ergou o tom de voz, o presidente falou, estamos entendidos que nós iremos fazer o projeto com a empresa dele e a reunião está encerrada. Todo mundo se olhou, sim, senhor. Ele levantou e saiu. Quando ele estava na metade do caminho, ele vira para mim e falou, você vem comigo. Quando ele falou aquilo, o advogado meu, estava do meu lado, apertou minha perna. Falou, você não fala nada, você não abre a boca, você não assina nada, você não faz nada. Com medo que o cara desistisse. E aí eu fui atrás dele e quando eu entrei na sala, ele estava sentado, eu fechei a porta. E aí ele virou para mim e falou, e daí, Thiago? Indo muito para os Estados Unidos? Aquele homem, que era o presidente, era o homem que eu cedi o lugar no avião. Só que ele tinha feito um implante de cabelo, porque na época eu era careca, ele tinha óculos, ele tinha feito uma cirurgia nos olhos, e esse tal de Botox agora, né, irmão? Que ninguém... Mas, enfim, ele tava bem, eu não... Daí, claro, quando ele falou... E ele falou, melhorou meu português, né? Ele ainda brincou. Porque ele tava com português quase, assim, normal. Perfeito. A gente via que ele era um estrangeiro. Mas tava falando bem. Português bem. E aí nós ficamos 1 hora ali conversando. Daí, na hora que nós estávamos indo embora, ele falou assim pra mim, você não vai perguntar por que eu escolhi você? Daí eu falei, não. Porque vai que você muda de ideia. Daí ele começou a rir. Ele falou, não, sério. Eu falei, tá bom. Eu falei, por que você? Eu falei, bem assim, por que você me escolheu? Daí ele olhou e falou, porque um homem que faz o que você fez por mim sem querer nada em troca, não seria capaz de mentir pra mim. Então eu tenho certeza que você é capaz e a melhor solução para esse projeto. O que eu aprendo aí? Eu tinha direito à comida da classe executiva. Eu tinha direito àquele voucher pela minha atitude. Só que nem tudo que eu posso eu devo. Será que se eu tivesse pego tudo aquilo, Deus teria me abençoado dessa forma? Então, bênção a gente dá. A gente não pode querer nada em troca. A gente não pode ser validado pelas bênçãos que a gente entrega. Então, eu aprendi que eu não ter aceito algo que eu tinha direito. Porque eu tinha direito à comida, porque tinha sido paga aquela comida. Sim. Eu tinha direito ao voucher, porque isso é normal de companhia aérea. Eu tinha direito. Não, e você fez tudo de coração mesmo, assim, querendo fazer algo bom pra alguém mesmo, sem olhar a quem, né? Porque eu nem sabia naquela hora ele nem te agradeceu, nem nada, mas você falou, bom, eu fiz o que meu coração pediu pra eu fazer. E acabou. E é por isso que eu digo, é muito importante a gente conhecer a intenção do coração. E a minha intenção ali, literalmente, eu tenho certeza que eu fui honrado naquele momento. Eu creio que, assim, eu estar ali foi uma bênção, mas eu já estava bem financeiramente. Não é que aquele projeto específico mudou a minha vida. Eu acho que aquilo ali foi mais uma validação de Deus, me ensinando e me honrando. Honrando pelas atitudes de sempre, né? Dizendo assim, filho, eu estou vendo. Sim. Filho, eu conheço o seu coração. E isso é tão importante como o mundo dá voltas, né? As pessoas que a gente encontra no momento mais improvável ali, depois foi para uma reunião de emprego, de um trabalho. Então, assim, eu questionei, a diferença, de repente, se você tivesse sido um cara que tivesse reclamado, obrigado... baixa a voz aí! Para de atrapalhar, você tá me atrapalhando, tô querendo descansar. Imagina só, você teria perdido ali, né? E ao contrário, a sua atitude de generosidade para fazer algo para Deus, exato, trouxe você com uma outra bênção. Sabe, amiga, o que eu penso? Além disso, que isso é maravilhoso, é verdadeiramente eu não ter aceito nada em troca. Sim. Eu acho que ali foi Satanás. É literalmente quando Jesus vai pro deserto e Satanás tenta ele, né? Quando Satanás, todas as tentativas de Satanás com Jesus, eu acho que essas provas é mais ou menos isso, sabe? Porque assim, de verdade, eu acho que se Jesus... Sabe uma coisa que eu queria que você colocasse para as pessoas, que muita gente tem dúvida, que você com essa propriedade, seu conhecimento até da palavra, as pessoas às vezes têm dúvida assim, será o que eu tô escutando?
sou eu que quero muito, ou é Deus falando comigo? Bom. Ou quando é, de repente, né, o inimigo? Boa pergunta. Né? Como que a gente consegue diferenciar? E sempre hoje, assim, a cada ano, quando mais a gente vai se aprofundando, a gente tem vivido tempos muito maravilhosos, né, juntos, enquanto família, enquanto amigos, e Deus tem colocado cada vez mais pessoas no nosso caminho, aberto muitas portas e fechado muitas outras. E na obediência, porque eu tenho medo, mas eu sou obediente, e você sabe disso, Sim. eu sempre faço uma oração seguinte, para Deus me deixar os meus ouvidos sensíveis ao chamado dele, ao que ele quer para mim, para que eu não tenha pra gente não fazer essa confusão. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente acha que aquilo é bom e que aquilo vai ser bom para todo mundo e a gente fala, não, eu tenho certeza que isso é de Deus ou que Deus também quer isso. E como que a gente vai amadurecendo a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus para entender se o que eu tô ouvindo é da minha cabeça, é o meu desejo, ou se é Deus falando comigo mesmo, ou o contrário, quando eu escuto algo negativo, será que é Deus me mandando aquilo ou de repente é o inimigo? Entendeu? Como que as pessoas podem saber disso? Muito legal esse questionamento. Eu recebo muito esse questionamento. Como identificar a voz de Deus? É muito simples. E quando não escuta nada também? Também é maravilhoso. O silêncio de Deus é maravilhoso. O silêncio de Deus é a resposta que você procura, irmão. Então, assim, ó, muito simples. Vou fazer uma analogia. Se nós estivermos num lugar onde tem 500 pessoas falando várias coisas, e o Domingos entra no lugar e fala e dá risada, você reconhece ou não? Sim. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele, conheço a voz dele. Glória a Deus. Tá aí. Eu reconheço a voz daquele que eu tenho intimidade e eu tenho relacionamento. Quando você tem uma intimidade verdadeira, um relacionamento diário com Deus, quando Deus fala, você identifica a voz dele. Satanás não vai conseguir te enganar. Pode alguém tentar se passar pelo Domingos, mas a tua intimidade é tanta com ele que você reconhece. Então, e a gente tem que tirar esse dilema de que tudo que é bom vem de Deus. Não, não. Por favor, não. E nem tudo que é ruim vem do diabo. Eu brinco que tem coisa que nem o diabo merece de acusação. É verdade. Porque, gente, assim, ó. O dilúvio foi uma coisa boa? Não. Não, morreu, né? E quem mandou o dilúvio? Foi Deus. É ruim, mas era necessário. Deus mandou o dilúvio. Existem algumas coisas que vêm sobre a gente que elas são necessárias. Pra gente viver o processo. Exatamente. É em meio ao processo que eu sou forjado. Tem uma história que eu conto que pegou fogo num vilarejo e pegou fogo na casa do pastor da igreja. E aí tinha culto no domingo e todo mundo queria saber o que ele ia pregar, né? Porque assim, pegou fogo na casa do cara. E quando o pessoal chega na igreja, ele tá recebendo todo mundo com um sorriso no rosto e um vaso de barro debaixo do braço. E aí ninguém entende aquilo, né? E todo mundo entra, senta, ele bota o vaso de barro em cima do púlpito. E o vaso intacto, assim, bonito, novo. Aí ele pega aquele vaso antes de começar e fala assim, pessoal, esse vaso foi a única coisa que sobrou do incêndio na minha casa. Intacto. Todo mundo olhou, ninguém entendeu nada. Vocês sabem por que o vaso ficou intacto? Porque esse vaso foi feito em meio ao fogo. Ele é moldado no fogo, no calor. Então, existem alguns incêndios que a gente está inserido que são necessários para nos forjar. Para que lá na frente a gente não seja mais destruído. Então, vem em conjunto com o que eu falei no início. O processo, muitas vezes, é mais importante do que verdadeiramente receber o milagre. Porque é no meio do processo. E a gente, quando se converte, a gente que é cristão, as pessoas acham que é flores, né? Oh. Gente, vou contar pra vocês. Se você pensa Meu em se amigo, converter pra ter paz, não se converte. Eu tô apanhando mais do que o Maguila lutando com o Mike Tyson, meu querido. É só tiro, porrada e bomba. Então, assim, é que Deus usa das situações, literalmente. Assim, ó, tudo aquilo que a gente vive é uma forma de Deus te dar, literalmente, autoridade sobre aquele assunto. Então, assim, os processos que você vive é literalmente Deus te capacitando, te moldando, te afiando. Ferro afia ferro. Então, a gente precisa entender, né? Eu sempre digo que deserto não é um lugar de morada. É um lugar de passagem. E tem muita gente que faz moradia no meio do deserto. Deserto não tem CEP. E tem gente que insiste em morar no deserto. E não é assim.
A gente tem que passar pelo deserto. E uma coisa que é muito importante, como eu falei, eu não virei santo, eu não virei anjo. Eu continuo sendo falho, continuo sendo pecador. A Bíblia fala que Davi era conforme o coração de Deus. E ele foi um dos caras que mais pecou na Bíblia. O principal motivo de Davi ser reconhecido como conforme o coração de Deus é porque ele nunca se viu rei. Ele sempre quis devolver o trono ao Senhor. E fora isso, o que agregava esse reconhecimento a Davi é porque todas as vezes que Davi foi confrontado, ele reconhece e se arrepende. Diferente de Saul. Então vamos falar de 2 reis. Vamos usar pra gente isso como um exemplo diário, né? Então a gente pode ser ou Davi ou Saul na nossa vida. Qual que é a diferença de Davi e Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel não era para ter rei. Israel foi criado para ser um exemplo, sem reis. Rei era Deus. Só que o povo, ele gosta de ter alguém. Ele gosta de ter um representante, um líder, visível aos olhos. E a Bíblia diz que eles insistiam nisso para o profeta Samuel. Até que o profeta, com Deus, decide, enfim, Deus diz, tá bom, vou lá. Saul tinha saído para caçar, aqui o rapaz. A Bíblia diz que Saul era de uma família de oficiais, de pessoas boas, ele era muito bom, de bom coração. A Bíblia diz que quando ele recebe a palavra que seria o rei de Israel, a ação dele, a atitude dele é branda, é tranquila, ele não... Aparentemente tranquilo, só que daí a Bíblia diz que com o passar do tempo, o poder, o dinheiro, é tanta mudança que ele chegou a fazer uma estátua com o seu rosto na entrada de Israel. E ele começa a deixar a iniquidade normal. Até que ele não respeita uma ordem de guerra de Deus. E, resumidamente, Deus termina dizendo assim, eu me arrependo de ter escolhido Saul. E questiona o profeta Samuel, até quando você vai ter pena dele? E manda o profeta ir lá falar para Saul que deu. E o que é muito louco? Deus tinha dado uma ordem para ele, que era para ele ir em determinada cidade, matar a todos, crianças, animais, pessoas, mulheres, não deixar nada e voltar, porque era um povo que era contra o povo de Israel. Só que ele foi até lá e ele separou os melhores animais e deixou que umas pessoas saíssem. Quando Samuel chega nele e questiona, aí é a diferença dele para Davi. A primeira coisa que ele faz, ele nega. O que você fez, Saul? Nada. Deus não falou que não era para você fazer tal coisa? Foi o povo, foi os homens, foi as pessoas, botou a culpa nos outros. E daí Samuel insiste de novo, na terceira vez ele inventa uma mentira. Ele fala, não, na verdade eu separei os melhores animais, porque eu ia ofertar ao Senhor, eu ia oferecer ao Senhor, beleza. Aí Samuel fala assim para ele, Saul, você acha que Deus prefere suas ofertas, os seus presentes? Ou a sua obediência? Como que morreu Saul, você sabe? Se matou. Para que não morresse da lâmina de um inimigo. Vamos para Davi. Davi cometeu um pecado, o primeiro já muito maior do que Saul. Que foi adulterar com Batseba, matar o marido de Batseba, toda a história. Só que a Bíblia diz que quando o profeta Natã vem contar uma história para ele, para confrontá-lo, o profeta conta a história assim, ô Davi, tinha um homem muito rico e um homem muito pobre. O homem rico tinha todos os tipos de ovelhas e carneiros de melhor qualidade. E o homem pobre só tinha uma ovelhinha amarradinha. Certo dia o homem rico recebeu uma visita. Só que ele decidiu não matar um animal seu, ele decidiu ir lá e pegar o animal do pobre, que o servia. Quando ele fala isso, a Bíblia diz que Davi se ira e diz, esse homem deve morrer. Deve ser restituído. E bababá. Quando ele termina, Natã olha para ele e fala, então, este homem é você. Urias
só tinha o carneirinho, que era a esposa. Você tinha todas as mulheres do reino. A Bíblia diz que imediatamente Davi se prostra e se arrepende. Eu pequei contra o Senhor. E aí a Bíblia continua. E imediatamente Natan diz, Deus já te perdoou. Porque foi sincero, né? Só que as consequências tu viverás. A espada nunca se afasta da sua casa. E essa criança que acaba de nascer, que era filha de Batseba com ele, que era do adultério, morrerá. 7 dias, o filho morreu. A espada nunca se afastou da casa de Davi. Davi chegou a ir para o campo de batalha contra o próprio irmão, contra o próprio filho. Imagina você ir para uma guerra contra o teu filho. Você vai perder de qualquer jeito, né? Sim, ou você morre ou mata o filho. Então, só que ele se arrependeu. E aí eu vou mais longe. A Bíblia diz que depois que passa o luto de Batseba, Davi e Batseba se deitam e ela engravida novamente. Aí nasce uma pessoa, um cara bem bobinho, chamado Salomão. E depois eles têm um filho chamado Natan e mais 2. Mas vamos se atentar nesses 2, Salomão e Natan. Vamos acelerar o processo. Deus olha para a terra e fala, vou ter que mandar meu filho em carne e osso para que livre o povo da dureza, do pecado. Jesus vem, ele tem uma mãe. Como é o nome da mãe de Jesus? Maria. O nome do pai? José. Muito bem. José, pai de Jesus, sabe qual é a descendência dele? Davi. Salomão, filho de Davi e Batseba. Porque Davi teve outros filhos. Filho de Davi e Batseba, Salomão. Sabe quem é a descendência de Maria? Natan, filho de Davi e Batseba. Então, o erro de Davi, não. Um arrependimento genuíno e verdadeiro de Davi trouxe a vida ao nosso Salvador. Porque da descendência dos filhos de Davi com Batseba veio Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, não tem a ver com o pecado. Se você pecou, reconheça e se arrependa. Você terá as consequências. Só que através do teu arrependimento pode vir o nosso Salvador. Vem as bênçãos, né? Então a gente acha que às vezes o pecado é o fim do caminho. E Satanás tenta valorizar isso. Ele conhece o seu nome, mas só te chama pelo teu pecado. Jesus conhece o teu pecado, só que ele só chama pelo teu nome. Então, o que eu quero dizer, eu não estou aqui validando o pecado. Só que eu estou dizendo para você, se você pecou, ok, reconheça, se arrependa, você terá as consequências. Vá e não peques mais. Porque um reconhecimento verdadeiro, genuíno, um arrependimento verdadeiro, genuíno, é capaz de trazer algo muito grande sobre a sua vida. Um arrependimento verdadeiro trouxe o nosso Salvador. Porque o pai e a mãe de Jesus Cristo vieram de um relacionamento que teve um arrependimento genuíno e verdadeiro. Então isso, a gente precisa entender que o pecado não é o fim do caminho. A gente é falho, a gente erra. Então, o mais importante do que o pecar é o se arrepender. Sim. Porque Deus conhece o nosso coração. E não adianta a gente fazer de conta que se arrependeu. Não adianta você querer esconder o que você é. Nitidamente, vamos voltar em Davi. Quando Davi foi escolhido, ele estava no campo. O profeta Samuel chega para ungir. Todos os irmãos dele. O primeiro que se apresenta, o mais velho, a Bíblia diz que tinha porte de soldado. Era treinado, era do exército. O próprio profeta Samuel acha que ele é o rei. Quando Deus fala para o profeta que não era, ele e o pai falam, nós achávamos que era, eu achava que era. Aí Deus fala para o profeta, Samuel, você errou, porque você olhou por fora, para as aparências. Eu estou em busca do coração. Então, você pode ser o que você quiser no Instagram. Você pode ser o que você quiser. Amigo, você nunca vai esconder o que você é no seu coração para Deus. E Deus busca os corações. Eu digo de novo, Deus busca os corações. Porque se você tiver um coração conforme o coração de Deus, entendendo que Ele é o rei, que Ele é soberano, e que mesmo Ele te contrariando muitas vezes, como você disse, mas Deus disse não, então é Satanás. Uma pergunta para vocês dois. Vocês vão com as meninas no shopping.
Se vocês passam numa loja de brinquedo, de roupa feminina, elas não pedem todas as vezes uma coisa pra vocês? Todas. Sim. E vocês têm condição de dar, graças a Deus. E vocês todas as vezes dizem sim? Não. Ó, não. Nunca. Por quê? Por quê? Porque vocês têm que ensinar, vocês têm que dar valor, vocês têm que dar o correto caminho. E por que Deus tem que dizer sim sempre pra vocês? Sim. Por que Deus sempre tem que dizer sim pra você? Deus é pai. O não tem muito mais amor envolvido do que o sim. O não, ele conserta. O não é cuidado. O não é correção de rota. O não é educação. O sim, muitas vezes, é comodismo. Tá, filha, vai lá. Vai. Eu já fiz isso com meu filho. Você, de tanto importunhar, às vezes, vai, Tá Júlia. bom, vai, Júlia, vai ali. Tu já sabe que vai dar errado. Não, tipo, quero subir. Não sobe, você vai cair da escada. Tá bom, vai. Já fica olhando. Vai cair 1, 2, 3. Caiu. Eu acho que Deus, às vezes, assim, é com a gente. Ah, eu quero. Tá bom, deixa eu quebrar a cara. Tá bom. Aí Deus fica assim olhando. Vai vir, vai voltar. Então a gente precisa entender o que a gente estava conversando até nos bastidores. Antes de qualquer projeto, antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, consulte o manual. Hoje, você que é um super empresário e tem tanta gente envolvido e pessoas querendo fazer negócios com você e você com possibilidades infinitas. Sim. Como que você lida? Como que você tem colocado isso no dia a dia? As suas decisões? Você se pauta muito nisso? Como que você faz? Thiago, especialista em abrir e fechar empresas. Acabar com sonhos, né? A nossa amiga ali. Nós vamos fazer as pazes depois. Gente, eu vou ser bem honesto. Eu tenho uma história, eu contei até pro Domingos anteriormente, sobre questão de obediência ao Senhor. É que nós temos algumas coisas. Nós temos a questão de relacionamentos, nós temos a questão de funcionários, nós temos a questão de alianças. Nós temos muitas questões que devem ser avaliadas, né? Eu não faço aliança. Já fiz. Já errei. Mas hoje eu entendo que eu não devo fazer alianças com pessoas que não professam a mesma fé, que não têm a mesma intenção no coração que a minha, que não têm os mesmos princípios que os meus. Sim. Então eu não faço. E todas as que eu tinha, eu desfiz. Né? Então hoje eu tenho um sócio só em negócio, que inclusive a mãe dele é quem me discipulou, foi quem me entregou essa palavra da viagem a primeira vez. Então, que é o Flávio. Então eu tenho um sócio que professa a mesma fé que eu. E tem os mesmos princípios que os meus, a índole que a minha, enfim. Eu digo uma coisa, cara, eu só tenho uma coisa, eu sou vendedor. Eu só tenho uma coisa que eu não negocio, é os meus princípios. Então, tudo que eu faço, Érica, tudo. Hoje, na empresa, a gente mudou muita coisa, né? A gente vem mudando. Então, hoje, eu respeito todas as religiões, eu respeito tudo que existe, mas eu tenho os meus princípios, né? E a Bíblia é muito clara que eu não devo impor isso, que eu não devo... Ela fala sobre alianças. Alianças, sim, eu decido quais eu faço. Uhum. Mas eu tento passar para todos aqueles que me cercam a verdade que eu conheço. Se eles vão aceitar ou não vão, eu não obrigo a nada. Mas eu tento, porque eu entendo que a Bíblia fala sobre isso, sobre o profeta que vê o ímpio no caminho errado e não o corrige, ele terá o sangue do ímpio correndo sobre as suas mãos. E nem daria, né? Você que fala de Deus, de Jesus para tanta gente, não vai falar dentro da tua própria casa, na tua própria empresa? Então, não tem como. Hoje a gente lê, antes de começar o expediente, em todos os escritórios nossos, existe uma leitura do devocional, um devocional que meu pastor escreveu, Café com Deus Pais, que vocês veem. Que é maravilhoso. A gente já leu também. Pastor Júnior, que não fala de religião. Sim. Ele traz conexão, né? Uma reflexão. Uma reflexão com versículo. Então, ali eu não estou falando de igreja evangélica, católica. Não. Ali a gente está falando de Jesus. Palavra. Do único caminho, que é Jesus Cristo. Então, todos os dias de manhã é lido isso em todos os departamentos das empresas, né? Sem as pessoas que não querem ler, não lê, mas estão no ambiente, escutam. O que a parábola da semeadura? A parábola da semeadura é um semeador que sai, joga uma semente na beira da estrada, uma semente num terreno com pedras, uma semente num terreno com espinho, uma semente com um terreno preparado. E o que eu estou fazendo é isso. Eu não estou me preocupando com o terreno. Eu estou lançando a semente. Se o terreno, onde vai germinar são outros A Bíblia 500. diz que o terreno à beira da estrada ele é impermeável, né? Que os corvos vêm e comem.
A palavra não chega a entrar. Daí eu tenho terreno com pedras, que é onde a semente cai, só que ela não consegue criar raízes por causa das pedras. Então, qualquer coisa derruba. Tomba. Sai a palavra. Aí eu tenho terreno com espinhos, que o terreno com espinhos, a palavra chega a criar raízes, só que os espinhos a sufocam. É o pecado, é a contradição, e morre também. E aí eu tenho o terreno preparado. E eu entendo que a importância dessa parábola é tanta, porque ela é a única que está em mais de 2 evangelhos. Ela é a única que Jesus literalmente a explica, e ele termina dizendo: quem não entender desta, não será capaz de entender nenhuma outra. Então, o que eu aprendi? Eu falo de Jesus aonde eu estiver. Seja numa reunião de negócio, eu dou um jeito de entrar. Seja numa consulta médica, eu estava lá contando meu pai essa semana, o médico, e falei de Jesus. Falei da cura da hepatite, que eu fui curado. Contei pro cara, o cara entende disso? Ele olhou para mim e ficou branco. Falou, é difícil isso acontecer. Falei, isso é milagre, irmão. Isso é Jesus. Não é difícil, é ele que decide. Quando ninguém explica, Deus explica. E tal. Então, assim, eu falo de Jesus. Vá, prega o evangelho em todos os lugares a qualquer pessoa. Literalmente, né? A Bíblia, não está escrito isso, mas a gente já leu em muitos lugares que diz, né? Vá, prega o evangelho. Se necessário for, use as palavras. O que eu entendo? Pregar o evangelho não é o que eu faço, o que o Dave faz, o que o meu pai... Subir no púlpito e falar de Jesus. Beleza, ok. É você fazer para ser exemplo para os E outros. a questão é assim... É viver o evangelho. Porque assim, ó, pensa comigo. O verdadeiro evangelho pregado é aquele quando apagam as luzes, as cortinas se fecham. A gente tem a nossa história, né? Quando você me conheceu, enfim, e que você brincava que eu era o único crente legal que você conhecia. Verdade. Né? E então, nós estamos 8 anos, mais ou menos, que a gente se conhece, e é muito engraçado eu ver em você a diferença. Eu acho que em mim você não viu muita diferença, porque naquela época eu já estava... Não estava 100%. Na verdade, você não estava tão envolvido como você está hoje em levar a palavra. Você sempre foi... Você já era cristão. Sempre viveu a palavra, mas agora você dissemina mais. Ele não disseminava, exatamente essa é a palavra. Eu era mais... Mas você sabia que eu era crente, porque eu falava, mas não é que era através das minhas... Então, assim... Cara, muda muito. Que eu não consigo olhar para você hoje e dizer que você é a mesma pessoa que eu conheci. Isso é Jesus Cristo. As pessoas pedem assim para mim, o que eu preciso fazer para chegar em Jesus? O que eu preciso mudar? Nada. Ele muda, né? Só que quando você chega nele, tudo muda. Você é a maior prova disso. Não tem a ver com a estética. Tu era gordinho quando tu conheceu. Hoje tu é fortinho. Virar crente emagrece. Tá aí uma ótima dica de... Ordiofina, como é que é o nome? Ordiofina. Uma ótima dica aí pra emagrecer, ó. Vira crente que emagrece. Então, assim, é que a tua transformação não tem a ver com o que eu vejo aqui. Entende? Então, assim, como que eu sei que você é quem você é? Pelo seu posicionamento, pela sua forma de agir. Então, é por isso que eu às vezes sou meio chato com você sobre algumas coisas. Por quê? Hoje, as pessoas sabem quem você diz que você é. Sim. Então, você precisa ser aquilo que você é. Isso é mais cobrado, obviamente. Então, eu digo que a gente é o reflexo das pessoas que a gente anda. Então, sobre o que a gente falou nisso, sobre alianças e tal, então é muito importante cuidar das alianças que a gente faz. As amizades que a gente tem. Certo? Mas então vou abandonar quem não é crente. Não. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando que a gente precisa entender que hoje, a visibilidade que Deus nos deu, vocês no ramo de vocês, eu no meu, eu tenho que cuidar do nome de Deus. Porque se eu não cuidar do nome dele, ele não vai cuidar da gente. Sim. Entende? E a atmosfera, né, o que é muito importante, porque é exatamente isso, a gente não precisa, tem muita gente que fala, manda até pra mim, nossa, como que faz pra ter tal coisa, como faz pra falar com Deus, eu queria sentir, falou, gente, é contato direto, a gente não precisa de ninguém intermediando. Igual eu falo... Se é algo sincero do seu coração, é algo que é uma vivência que cada um, e às vezes eu abro no Instagram, caixinha de perguntas, e assim como você teve essa experiência sua com Deus, com o telefone, cada um tem cada história maluco, tão né? maravilhosa, assim, de tudo, em momentos de doença, em momentos de livramento, em sonhos e tal. Cada um é de um jeito, então não existe uma regra como que Deus vai se comunicar com cada um, né? A minha cura Mas da basta hepatite. a gente querer, né? A gente querer e deixar ele agir, porque quem vai escolher como agir vai ser ele, não depende da gente. Vocês como médicos, né? Vocês acompanharam a minha cura. Sim. Vocês são testemunhas do que Tempo real. aconteceu. Você ia viajar com a gente, não foi por causa disso? Eu ia agora com vocês e não fui. Então, assim, e eu fiz o tratamento e não fez efeito. Só que eu tinha uma palavra de cura. E quem tem uma palavra tem tudo. Sim.
Então, assim, eu lembro que quando saiu o resultado do exame e deu que não fez efeito e tal, que eu teria que fazer tudo de novo. Eu lembro que o Espírito Santo falou pra mim assim, você conhece a história de Lázaro? Eu falei, conheço. Sabia que Lázaro era amigo de Jesus? Eu falei, sim. Ele chorou por Lázaro. Você sabia que Jesus não curou Lázaro? Ele ressuscitou Lázaro. Sim. O que eu entendi ali, e erroneamente inicialmente? Que, na verdade, eu pensei, não, Deus quer num segundo tratamento provar que dá para curar. Então eu me preparei todos os meses, depois fiz tudo para começar um novo tratamento, que ia ser bem no início do mês que nós viajaríamos para Israel. E aí eu até atrasei para fazer os exames, daí de repente vou fazer os exames e eu recebo o resultado que eu tô curado sem tratamento. Você entende? Então a gente precisa ter noção que milagre é aquilo que o homem e a medicina não podem fazer. Simples assim. Aquilo que os teus olhos enxergam, isso não é milagre. O milagre é o que está para trás daquela parede. Sim. Os nossos olhos são limitados. Ah, mas eu não consigo. Exatamente. Fala de novo. Eu não consigo. Dependência. A dependência leva a um relacionamento verdadeiro. Ser crente quando você não tem possibilidades, quando você não tem opção, é muito fácil. Porque daí é só um milagre. É só Deus que faz milagre. Até o ímpio sabe disso, eu digo. Mas eu quero ver você ser crente quando você tem possibilidades. Quando você tem alternativas. Aí eu quero ver quem é crente de verdade. Quem é obediente e dependente de verdade. Então, tudo isso que eu construí no empreendedorismo, tudo isso que Deus vem prosperando e vem aumentando e vem tornando a gente cada vez mais fortes no mercado que a gente está, tem a ver com obediência e independência. Dentro das minhas falhas, dentro das algumas desobediências, mas eu sou humilde o suficiente de voltar para trás e falar... Pisei na bola. Pisei na bola. Por isso, uma coisa que eu quero falar para vocês. Todos os grandes reis da Bíblia, todos, sem exceção, tinham uma coisa em comum. Bons conselheiros. Todos bons conselheiros. Então, assim, não tem como a gente achar que a gente consegue decidir as coisas ou fazer sozinho. A gente precisa ter... Deus tem umas passagens que diz que ele reuniu profetas e anjos para conversar. Sim. Imagina, se ele precisa, né? Que gerar nós. E isso é a importância da nossa atmosfera, né? Da gente cercar-se de pessoas que têm os mesmos propósitos, princípios, porque a gente vai ser a velha história de que a gente é a média das pessoas com quem a gente anda, e isso é verdade. Né? Você a gente reflete. A gente vai refletir, né? A gente pode estar com várias pessoas, mas aqueles que a gente coloca pra dentro da nossa casa ou resolve andar junto... Isso é muito legal você falar. Vão ser as pessoas que vão impulsionar a gente ou colocar a gente pra baixo. Isso em todas as áreas da vida. E sabe uma coisa, Érica, que é muito legal, que eu gosto de falar? É pesado, as pessoas ficam meio assim comigo, mas eu não, é aquela história, a gente tem que agradar a Deus e não ao homem. É sobre alguma... Assim, às vezes eu escuto os caras... tipo, tal coisa, meu amigo fez tal coisa comigo. Pô, mas ele tá comigo há 30 anos. E aí? A gente precisa entender que existem amizades mesmo. O Dave fala sobre isso bastante. De tempos, de estações, né? Então, assim, cara, não é porque o cara é amigo há 30 anos que agora não tá sendo agregador que você tem que carregar ele. Isso não existe, gente. Ninguém tá dizendo que você não vai amar ele, ou... Não. As costas, mas você não tem que ficar andando com aquelas pessoas que não estão mais no propósito. Eu tenho um exemplo que eu falo, que é o do foguete lá, do propulsor do foguete. Ele vai até uma altura. O que acontece chegando numa altura? Ele desacopla. E o foguete continua. Por quê? Porque aquele propulsor, ele tinha um limite de altura para chegar. E às vezes Deus quer levar vocês num limite maior, e vocês ficam agarrados no propulsor, o propulsor só dá peso a determinada altura. Ele te traz para baixo e não para cima. Então, existem amizades... Cara, a Bíblia fala sobre tempo de abraçar e tempo de se apartar. Então, qual é o problema de, às vezes, você se apartar de uma amizade? As pessoas querem ficar As coisas não têm que ser carregadas pela vida inteira. Isso não existe. Existem momentos na vida que você vai se afastar de algumas pessoas. Deus conhece conversas que você não conhece. Eu falei para vocês hoje já isso algumas vezes. Exato. Então, às vezes, aquela pessoa que você menos imagina... Do nada a bomba atômica estoura. Tu descobre coisas absurdas. E aí, às vezes, a gente fica ainda tentando colocar a mão.
Eu conheço casos de pessoas, não, mas é muito tempo, meu amigo, vale a pena perdoar. Beleza, o perdão não tem a ver com andar junto. Ame os seus inimigos, perdoe a todos, mas não ande com todos. Ame ele e perdoe ele. Sim, nós devemos amar e perdoar a todos. Mas eu não tenho que andar com todos. A gente força umas relações que não existem. Ou tenta entrar em portas que Deus está tentando fechar e a gente está tentando vamos falar sobre empurrar, isso. Né? É a vontade permissiva e absoluta, soberana. Né? Uns chamam de absoluta ou de soberana. A vontade permissiva é a vontade do filho que fica incomodando. Eu quero, eu quero, eu quero. A vontade permissiva são as portas que as fechaduras são abertas com as suas próprias mãos. Deus fala, não é essa porta, é a outra. Deus fala, eu quero, eu quero. Deus fala, então abre a porta. Só que as consequências é contigo. A vontade soberana e absoluta de Deus são portas que não adianta tu tentar botar a mão. Que só Ele abre. Só que as consequências é dele contigo. Então a gente precisa tomar muito cuidado em buscar sempre a vontade absoluta do Senhor e não a permissiva, porque Ele é Pai. Como eu disse, quantas vezes nós permitimos algo, mesmo não querendo aquilo, sabendo que aquilo não é melhor? Sim. Pela insistência dos nossos filhos. E até pra gente dizer assim, tá bom, vai, quebra a cara e volta aqui, que daí você vai entender. Filho pródigo. Sim. Você entendeu? O filho pródigo entendeu a situação. Então, assim, cara, existem coisas que Deus quer fazer que Ele não vai te contar. José. Deus só deu a palavra, o sonho, pra ele. E não falou nada. Será que se Deus falasse pra José, ó, seguinte, teus irmãos que te odeiam vão tentar te matar, vão te jogar lá na cisterna, lá no buraco. Depois não vai dar certo, eles vão te vender como escravo. Você vai parar lá na casa de um caboclo, que a mulher do cara vai querer tchuca-tchuca contigo, e tu não vai, vai te acusar de estupro, tentativa de estupro. Tu vai parar numa cadeia. E aí tu vai lá na cadeia, tu vai ajudar uns caras, e os caras vão esquecer de você lá mais 2 anos. E aí depois de tudo isso, aí tu vai virar o governador. Ele teria aceitado? Você teria aceitado? Você em casa teria aceitado? Não! Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Então assim, ele não falou. Davi foi ungido rei. Muito bem. Será que se Deus lá atrás tivesse falado, ó, eu vou te ungir o rei, mas é o seguinte, tu vai ter que matar um gigante. Tu vai ser perseguido a tua vida inteira, praticamente. Isso, aquilo. Será que Davi teria aceito? Sim. Então, a gente tem que parar de querer que Deus fique... Deus não é fada madrinha, para ficar realizando sonho e desejo. Ele é pai, ele tem propósito, ele tem plano, ele tem sonho. Ele precisa que a gente faça parte disso. E como pai tem papel de educador, é isso? E não. E ele vai virar pra ti e vai falar, não. Ah, mas eu quero montar tal coisa. Daí tem aqueles que eu escuto e falam assim, mas eu pedi pra Deus e Deus não me respondeu, quem cala consente. O sangue de Jesus, irmãos. Não é quem cala consente. Se você pedir uma coisa pra Deus, se Deus não te responder, tu não faz nada. Ou é sim, sim, não, não. Se ele não responder, só não faz, não se movimenta. Simplesmente ele não respondeu. Não faça. Daí tem gente que fala, mas Thiago, não achei que era quem cala consente. E a vida tá virada num caos. Entende? Então, assim, mas a ideia sobre, vamos lá, óbvio que ser empreendedor, óbvio que ter as capacidades e tudo, mas quem nos capacita a gente nunca pode esquecer. Sim. É Deus. Como eu falei, a minha arrogância em provar que Deus não existia me levou para encontrar Ele. E eu acho que você não precisa chegar em Deus na dor. Eu acho que você pode chegar em Deus no amor. E eu tenho certeza que quando a gente é obediente à palavra, por mais difícil que as situações estão, ou mais difícil que as situações se tornem depois de uma decisão, se você está andando sobre uma palavra, você está fazendo certo. Quem tem uma palavra tem tudo. Eu acho isso muito maravilhoso, porque inspira muito, porque é aquilo que as pessoas às vezes acham, né? Ah, quem tem tudo, não precisa buscar, né, o lado religioso, ou querer, né, ter alguém. E é tão bom essa dependência, né? Porque independente, né, de se a pessoa está no começo de uma carreira, ou se ela está falida, ou se ela está milionária, nós somos dependentes, né? E cada um vai viver um processo porque precisa de algo. E hoje ver, assim, esse movimento que tem crescido no Brasil, inclusive, né, de tantos empresários cristãos tentando se conectar para ajudar mais e mais pessoas, isso é algo muito lindo. Sim. Que antigamente a gente tinha até aquela visão, né, de que, se é rico, se é milionário, então deve ser ateu, nem acredita em nada, não precisa de nada. E hoje a gente tem visto um movimento contrário, porque eu acho que
O mundo está precisando disso, Exato. né? Onde a gente vê pai matando o próprio filho, espancando, mulheres morrendo, homens, crianças, enfim, tanta coisa ruim acontecendo no mundo. A gente vê que Já estava na hora do novo dilúvio, né? Pois é. Pra dar uma limpada. As pessoas mais felizes, elas são as mais felizes porque elas têm paz. Hoje, a gente cada vez mais vê isso, porque a gente consegue circular em muitos grupos de amizades maravilhosos, mas aqueles que a gente mais se conecta e vê que tem algo diferente é quando tem essa relação íntima com Deus profunda, sabe? Verdade. Porque as pessoas, não é só ter, né? Ter dinheiro, ter possibilidades, enfim, ter uma conta bancária infinita. Mas se você não tiver essa riqueza de valores, as pessoas com o mesmo propósito, né? Valorizando o que tem que ser valorizado, você é a pessoa mais pobre do mundo. É o famoso pobre homem rico. Ele é tão pobre que a Só única tem coisa que dinheiro. ele tem é Tem dinheiro. dinheiro. Só tem dinheiro, mas é isso mesmo. E a gente percebe quando a gente começa a se conectar mais, e nós percebemos isso, que foi uma das melhores fases, né? Que a gente tá na vida. Geralmente, as pessoas começam a buscar Deus... No meio do problema. No meio do caos, né? Falido com alguma Sim. coisa, ou quando morre algum parente. Como último recurso para alguma coisa, né? Como último recurso, né? E a gente tem visto cada vez mais pessoas que estão bem Buscando o Senhor. buscando o Senhor. E o quanto isso melhora como Sim. um todo Sim. a vida. E, claro, tem toda a parte, como eu brinquei, né? Que no começo é tiro, porrada e bomba. Exatamente. Né? Porque, quer não, a sua vida estava um caos. Você achava que estava certo. Exatamente. Mas ela estava um caos em vários aspectos. Aí, na hora que você começa a seguir a palavra corretamente, as coisas começam a entrar nos eixos. Exato. Só que para algumas coisas entrarem nos eixos, outras precisam sair. É que você tem que E esses bagunçar que pra vão arrumar. sair, e esses que vão saindo é que vão te deixando meio maluco. Mas faz parte do processo. Mas assim, e o que é muito legal aqui, que tá no meu coração, é a importância das agendas de Deus, né? Tipo, como eu te conheci, porque eu conheci vocês há 8 ou 7 anos atrás. Desde aquele médico lá em Joinville, que minha esposa, com 1 mês de gravidez, queria marcar a cesárea. Ele foi usado por Deus. Sim, tem um motivo. Senão você não teria vindo até a gente. Então, assim, tudo que aconteceu, né? Tipo, vamos dizer, hoje eu, tipo... De bom ou não, teve um motivo. Tipo, né? a agenda de hoje... Não, hoje não era pra você estar aqui gravando. Não é nem o gravando. Eu acho que o propósito maior foi até o antes da gravação. Foi antes da gravação. Foi os bastidores. Os bastidores. Então, com certeza, esse podcast vai transformar e ajudar muitas pessoas e vai edificar. Mas a gente precisa estar sensível às agendas de Deus. Eu acho que uma coisa que é importante pra gente deixar, que assim, às vezes as pessoas sofrem muito por querer agradar todo mundo. Porque é ruim, né? A gente não quer ser mal visto ou mal falado por ninguém. Mas uma coisa que eu tenho vivenciado, acho que por conta da idade, pós-40, vai trazendo uma maturidade pra gente. Mas pouquinho, pós-40. Não é pouquíssimo. muito. Pós-40. Quase 40. Maturidade, aonde maturidade? Eu virei cristão, mas maduro não fiquei, não. Mas entender que, assim, a pessoa mais bondosa do mundo não agradou todo mundo. Exatamente. Né? Aquele que morreu por nós não agradou. Pelo contrário, foi apedrejado, sofreu, enfim. Então, quem é a gente para achar que a gente vai agradar todo mundo? A gente não vai agradar. Então, independente de quem você seja, fique tranquilo. Você vai ter muita pessoa que ama você e vai ter muita pessoa que não gosta de você, mesmo sem você ter feito nada. Porque a vida é assim. As pessoas são diferentes, estão em momentos diferentes, enxergam coisas diferentes. Mas eu acho que quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente tem que pensar, a quem eu tenho que agradar? Quem que tá feliz com a minha atitude de hoje? Sabe? É agradar a Deus e não as pessoas. Não as pessoas. Então, e aí, quando a gente começa a internalizar isso e viver isso, nossa, a vida flui de uma maneira, e aí a gente começa a parar de brigar com o mundo e com as pessoas, inclusive, dessa questão de portas fechadas. Aprender a dizer não também. E aprender a dizer não e aprender a entender que aquela decepção com aquela pessoa, que, poxa, eu investi tanto nela, eu esperava tanto que ela fosse ser minha amiga, eu esperava tanto de volta, e aí chega um momento que você fala, não, putz, não era nada disso, essa pessoa vai ter que sair da minha vida, e você fala, ok, Deus, tô pronta, é isso mesmo, então tá bom, eu aceito, e deixa aí, e com leveza, e perdoa, e sabe, e esteja aberto para outras coisas que Deus tá trazendo. E o perdão, eu digo que a pessoa que precisa liberar perdão não liberou, é como se ela tivesse uma âncora amarrada nos pés. Sim. Pra se movimentar é difícil. Pra decolar é difícil. Porque daí você olha lá, não, mas eu já perdoei ele. Não. Da boca pra fora, né? Perdão é uma decisão. Sim. Como o meu pastor fala. Então, decida. Não sei se você que tá em casa
precisa perdoar alguém. Não tem a ver com certo ou com errado. O perdão você pode estar achando que você tem que dar para outra pessoa, mas o perdão muitas vezes vai te libertar. Então, o perdão traz muito de quem a gente é. Sim. O perdão é humildade. Entender que você também poderia errar. Ah, mas você não tá na minha pele, você não sabe o que ela fez para mim. Não sei. E não interessa. Então, eu acho que hoje a gente podia deixar essa mensagem de perdão. Eu acho, não sei se quem está assistindo a gente, ou até nós mesmos, fazer uma reflexão sobre isso, de decidir perdoar, sabe? Se tem alguém que você precisa perdoar, pega o telefone agora, manda uma mensagem, liga, não para questionar, não. Ei, você está liberada, eu tô liberado, você está perdoado. Não quer dizer que você tem que andar com essa pessoa, não tem que dizer que você tem que conviver com essa pessoa, mas perdoe ela de todo o coração. Porque eu tenho várias cicatrizes, eu sou quase o mapa do Brasil. E eu hoje tenho dinheiro para fazer uma cirurgia plástica e ficar com um monte de gominho, bem bonitinho. Por que que eu não faço isso? Porque as cicatrizes do passado me lembram de onde eu saí, de onde Deus me tirou, tudo que Deus faz, os milagres que Ele fez na minha vida. Então, só que isso são cicatrizes, não são feridas. Cicatrizes são tornadas depois do perdão verdadeiro. Enquanto não perdoar, você vai sempre lembrar do passado e vai doer. Então tem gente que fala, não, tá no passado, morreu, não olha mais. Eu penso diferente. Eu amo olhar para o meu passado. Eu amo olhar para os meus erros. Eu amo olhar para as coisas ruins. Até o que eu fiz de errado e o que fizeram para mim. Porque isso lembra da misericórdia, da graça de Deus. Isso lembra de onde Deus me tirou tudo que Deus fez por mim. Então assim, se você ainda não consegue olhar para o seu passado, esse é o sinal de alerta. Que existe perdões que você precisa liberar. Então decida perdoar. E eu tenho certeza que a sua vida vai chegar num estágio. As novas estações que Deus vai derramar sobre a sua vida são coisas que você nunca imaginou viver. Ai, que lindo. Sensacional. Gente, daria pra ficar 6 horas. Acho que nós já passamos do horário, né? Mas, ó, é muito bom. O bom é que, assim, como o Thiago é de casa, já vai tá convidado voltar, pra vir de novo. lógico, vai voltar. Vamos gravar um junto com a Nayara. Vamos. De casais. Vamos gravar de casais. Vamos gravar de casais. Vamos. Falar de casamento. Show. Ela ali, pô, ela... falar de relacionamento. Acho que é uma Aí ela bem ministra, bacana. Sim. Aí ela fala com propriedade. Convidadíssima. Propriedade. Então é isso Tiagão, aí. Tamo junto. Obrigado por você ter vindo, meu irmão. Querido. Obrigado. Foi Deus abençoe. sensacional. Deus te abençoe sensacional. muito o seu Deus abençoe. projeto. Amém. Deixa aqui pro pessoal qual que é as suas redes Todas sociais. as suas redes. Fala do teu projeto da mesa, que é legal. Então, eu tenho... E tá também no Spotify, tá no YouTube. Tá no iFood também? No iFood ainda não. Eu não tô tão assim. Mas no Instagram, @bartos.thiago, Thiago com H. O meu YouTube também é Bartos@Thiago, que é Thiago Bartos, meu nome, você vai ver meu canal. A gente vai colocar na tela, a Raquel na edição vai colocar na tela Isso. pra gente. Tem no Spotify também, tem no TikTok, enfim, as mensagens estão por aí para quem quiser ver. E se puder, assista, que eu tenho certeza que tem muitas coisas que vai responder e edificar a sua vida, com certeza. E aqui eu vou te fazer um convite, né? A gente está esse ano colocando o pé e Deus está colocando o chão, literalmente. Para o nosso projeto, que é o Instituto Mantelli, que você sabe, que você tem acompanhado, que é o nosso sonho, que é o maior propósito hoje das nossas vidas. Sim. E eu tenho certeza que nos próximos 6 meses já vai sair o primeiro atendimento e as primeiras coisas. Amém. E eu quero convidá-lo para participar ativamente. O Thiago, eu sei que eu não sabia nem chamar. Não. Se a gente não convidasse, ele se convidaria. Inclusive, eu descobriria o endereço e estaria lá. Ele se convidaria. Eu sei disso, mas firmar porque eu sei o quanto você transborda. Isso é da sua essência, né? Amém. De você querer ajudar as pessoas, de querer transbordar e genuinamente. Isso é muito maravilhoso. Antes até de encerrar, eu falo aqui, não é puxando saco nenhum, não. Você sabe disso, que a gente é irmão praticamente. O Thiago, quando a gente fala de ajuda, é uma das pessoas assim mais caridosas que eu conheço. Ele é mesmo. E teve uma pessoa que nós ajudamos até, que faltava ali um valor significativo para comprar uma cadeira de rodas especial, tal, não sei o quê. E eu fui colocar num grupo e mandei para alguns amigos, empresários, para a gente poder ajudar. E a primeira pessoa que eu mandei foi o Thiago. Ele falou assim, não manda pra mais ninguém, deixa que eu vou bancar tudo. Desse jeito. Então, assim, tudo que você faz, não é à toa que você tá onde você tá, que Deus te abençoa tanto, porque você é uma pessoa que transborda isso. Amém. Você vive literalmente aquilo que você prega. E é nítido isso.
Não é à toa que eu sempre me inspirei em você como amigo, como empresário e agora como cristão. Amém. Né? Então, é uma honra ter você aqui com a gente. E vai ser uma honra ter você com a gente. Pô, fazer lá a no gente chorar Instituto no Mantelli. final, nós tava indo bem pra caramba aqui, né? Até o pessoal dos bastidores tá chorando lá, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas você enfim. é um cara tão generoso que eu tenho certeza que Jesus e Deus, assim, olhando pra gente, ele deve olhar pra você e sorrir. Amém. Com certeza. Obrigado. De ver aquele menino que... De Vixe. tão arrogante, que deu tanto trabalho, É. mas é aquele que ele sabia. Ele falou assim, eu sabia que ele ia ser hoje esse semeador, que é o que você tem sido hoje. E é muito gratificante a palavra de vocês. Eu tive uma validação esses dias com o pastor que me converteu. E ele pegou todo o processo, ele me conheceu arrogante. E depois, enfim, esses dias eu tô escrevendo um livro, sai esse ano ainda, sobre... São 2 livros, né? O primeiro é sobre o meu testemunho, de ponta a ponta. E tem algumas declarações e o meu pastor, da época, ele perguntou, a pessoa, na entrevista, perguntamos para ele, eu estava junto, se o que ele via. Hoje ele me vê pregando, conhecendo como ele me conheceu. Tipo, para milhares de pessoas. Aí ele olhou para mim e falou assim, orgulho. E ter certeza que alguma coisa boa eu fiz. Então... Que é aquela semente, né? Ele que lançou, vai sendo. eu ia falar isso, ele lançou a semente em um terreno que poucas pessoas teriam coragem. Esse pastor que eu tô falando, hoje ele mora em Joinville, a gente honra a vida dele, ele é um cara que ele me emprestou R$50 em 2006. Eu tava indo embora de Cascavel, peguei o ônibus, eu não tinha dinheiro para comer, tava com fome. E ele muito humilde, mas assim, muito humilde. Vocês não estão entendendo o que eu tô dizendo. Ele, com 5 filhas, passando necessidade, ele abriu a carteira dele. Sem eu ser nada, sem ele saber que... Ele abriu a carteira e me deu R$50 e falou, ó, pra você comer. Tirou da boca da família dele pra dar pra mim. Então, assim... A gente não pode ser acumulador. A gente tem que ser distribuidor. E, infelizmente, tanto que Deus reconhece como outro Deus, Mamon, que é o rei do dinheiro. E eu vejo tanta gente se perdendo por causa do dinheiro. Eu vejo tantas pessoas boas se perdendo por causa do dinheiro. Tantos pessoas, pastores mesmo, cristãos, pessoas que carregam multidões atrás se perdendo por causa do dinheiro. Então eu oro todos os dias para Deus, para que Deus guarde o meu coração. Porque eu não quero nunca perder esses meus princípios. Porque eu creio que essa é uma forma de ser mais parecido com Jesus. Então o que eu quero é tentar ser o mais parecido possível com Jesus. E tem sido. Então eu vou pedir... Então, já que a gente vai encerrar o Mantellicast, vamos encerrar de uma forma diferente. Vou pedir pro Thiago fazer uma oração e a gente vai encerrar com a oração. Amém, amém. Bem diferente da forma que a gente sempre encerra. Então tá bom, vamos orar. Não tem forma melhor, na verdade, né? Sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós temos só que te agradecer. Te agradecer por esse momento à mesa, por essa comunhão, por esse programa maravilhoso, por esse casal, Pai. A gente muitas vezes tentou marcar essa agenda de todas as formas e nunca deu certo. E no dia que você decidiu, a agenda que você marcou, estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome, para edificar o Seu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu, como profeta, eu profetizo sobre esse programa, sobre essa família, sobre essa empresa, sobre esse casal, por todos que estão nos assistindo, Pai. Que bênçãos dos céus caiam. Eu não sei quais são os problemas dele, Tu conhece, eu não conheço. Eu não sei quais são os gigantes que se levantaram, mas o Senhor conhece. E eu tenho certeza que nessa noite, todos que estão assistindo, todos que estão participando, estão entrando numa nova estação. Uma estação de bênção, uma estação de vitória, Pai. Que tudo aquilo que emana dos céus venham para transformar, para mudar, para trazer o sorriso. Aquele choro de tristeza se torne um choro de alegria. Essa é a minha oração. É isso que eu declaro sobre essas vidas que nos assistem nesse momento, Papai do Céu. Tu pode todas as coisas. Jesus Cristo maravilhoso, interceda por nós perante a Deus Pai. Deus, reconheça a nossa oração, reconheça o nosso posicionamento, para que as comportas dos céus se abram e todos os nossos sonhos, desde que estejam alinhados com o seu coração, se realizem aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Deus que coisa abençoe. linda! Gente, quinta-feira, toda quinta-feira,
8 horas da noite, mais de Mantelecast para vocês. Deixem as suas dúvidas, as suas sugestões, quem você quer ver de novo, se quer que o Thiago volte, tenho certeza que sim, que foi maravilhoso para todos vocês. Continue nos seguindo e encaminhe esse vídeo para alguém, tenho certeza que isso pode ser transformador para aquela pessoa que também precisa ouvir. Acompanhem em todas as redes, deixem seus comentários, mandem sugestões, deixem suas dúvidas e todas as quintas-feiras a gente se encontra aqui. Um beijo para vocês. Super Valeu! beijo.